Sejam bem-vindos ao Devocional Princípios de Vida. 7h30 da manhã, o sol já tá rachando. Enfim, chegamos a mais um dia aí, devocional. Tô acordado aí bastante tempo, né? Já fiz a minha meditação, já fiz a minha primeira reunião com um amigo ali conversando a respeito da palavra e de coisas, né? Esse barulho de 7 horas da manhã é tenso, eu sou já com som alto, né? E hoje a reflexão foi principal, né? Foi muito em cima do habitar a casa, né? Do que a gente precisa entender sobre a questão dos princípios cristãos que a gente coloca, né, dentro do nosso coração. Isso aqui é as plantinhas já um pouquinho mais limpas, tá vendo? Ontem dei uma pequena parada ali, tirei esse material todo aqui, ainda tem mais duas para fazer ali, eu vou fazer depois. E Deus me mostrou um pouco sobre o tempo, né, que a casa ficou vazia, como que as coisas foram, mesmo, né, deixando tudo ajustado e tal, como elas vão emperrando, né, o funcionamento, como vão deixando de ter determinadas características, né? Julieta, bora, vamos, filho, vamos, entra. E assim é conosco, né? Assim funciona dentro de nós quando a gente deixa de estar ali habitado pelo Espírito Santo, né? As coisas vão perdendo o propósito, vão perdendo o sentido, vão deixando de funcionar da forma como deveriam. E aí Deus me fez uma série de reflexões, né? Dentre elas, eu acho que eu posso dizer que foi o teor da conversa de hoje aqui, principalmente, 5 da manhã aqui, quando eu me reuni aqui com meu amigo. Eu acho que o principal foi mostrar que muitas vezes o fato da gente não estar internamente alinhado, né, faz com que a gente deixe de perceber determinadas coisas, né? E eu tenho ainda devocional para poder gravar, eu vou começar a preparar esse tema amanhã, né, meditar mais a respeito disso. Vocês desculpem aí que a coisa acontece, eu leio, já saio gravando, não tenho material preparado, mas vou começar a pegar algumas coisas aí, microfone com supressor de ruído, suporte para câmera, para conseguir fazer umas gravações melhores, né? Mas abrindo parênteses aqui, existem as convicções e as necessidades humanas e normais nossa de vida, do dia a dia, e existem, né, as coisas que são importantes para Deus que aconteçam na nossa vida. E a gente estava conversando sobre como foi o ano de 2025, óbvio que eu tinha algumas expectativas, né, no profissional que não aconteceram, e isso me deixou, me fez chegar ao final do ano com um sentimento um pouco de frustração, de não ter conseguido atingir ou ter aqueles objetivos, que por mais que parecessem nobres, né, para o meu coração, talvez, né, não talvez, mas com certeza não eram coisas que estavam tão alinhadas assim, do ponto de vista espiritual. Aquilo que eu consideraria importante ou prioritário não tinha o mesmo peso para Deus. E muitas vezes naquela obsessão, naquele foco de você conseguir fazer uma determinada coisa, você afasta mais essa coisa do que aproxima ela de você.
E quando a gente começou a conversar, fizemos uma retrospectiva aqui, tudo, ele lembrou de uma coisa, eu falei, cara, pois faltou talvez em 2025 essa análise, né? Por mais que a gente tenha vivido vários cenários, entramos em pandemia, saímos de pandemia, vivemos um cenário econômico incerto, né? Tributações pesadas em cima de uma série de coisas, você quando emite uma nota fiscal, você tem um peso elevado de tributo e agora as coisas ainda estão piores. Deus não deixou nada faltar, sabe? Continuei tendo um teto, continuei tendo alimento, continuei tendo onde dormir, continuei tendo uma vida, né, o necessário para a vida. E eu acho que a gente, quando foca muito, talvez, em crescimento e esquece de que o básico não deixou de ser suprido em nenhum momento, não importa qual dificuldade que você tenha enfrentado, a gente olha para isso como, cara, me faltou gratidão aqui, faltou reconhecimento aqui, faltou eu entender que eu estava habitando o meu coração e a minha mente com algo, habitando aquilo de forma tão intensa com algo que não aconteceu, e aquilo me trouxe uma frustração, quando na verdade existia algo por trás me dando todo o suporte, toda a necessidade, aquilo que eu precisava para que não me faltasse o básico, o necessário, né, para continuar tendo forças e poder continuar, né, a lutar sobre isso. E aí, quando você sai um pouco da sua realidade, você começa a ver a maneira como as pessoas estão lidando com determinadas dificuldades, com determinadas coisas. Vem uma pessoa assim, tipo, né, senta contigo, de uma que nem teve esse papo e eu comecei a ter essas reflexões, eu percebo que faltou talvez um pouco mais de gratidão, né, a Deus. 2025 foi um ano intenso pra gente, mas eu continuei gravando os devocionais, estavam todos em áudio, né? Então assim, já tem mais de 3 anos que eu gravo diariamente. Continuava meditando ali na palavra, mas com foco em algo, né? Tentando de todas as maneiras possíveis fazer algo que talvez não fosse ali o momento, né? Eu acho que eu começo esse ano um pouco mais leve com relação a isso, grato a Deus, né, reconhecendo uma série de erros que precisam ser corrigidos para 2026, né, e percebendo que aquilo que a gente deixar morar, aquilo que a gente deixar habitar dentro da nossa casa, né, dentro do nosso coração, muda completamente o lugar, assim como uma casa, né? Ter pessoas dentro da casa faz com que a casa funcione de maneira correta. 3 meses sem gente aqui já ficou, para mim, né, no início de um caos. Tem uma série de coisas para poder ajustar, a gente acabou doando o nosso fogão antes de viajar, então a gente tem que comprar fogão, tem que comprar mantimento, tem que limpar a casa, tem que desfazer as malas, tem que lavar roupa, tem que pintar algumas coisas que apresentou um pouquinho de mofo, né, escureceu a pintura, tem reparos para poder fazer. Isso já mostra que uma casa habitada da forma correta, ela se mantém funcional e com todas as suas propriedades acontecendo. Uma casa totalmente sem habitação, ela vai se deteriorando. E o que é pior, uma casa habitada pelas pessoas erradas, né, elas conseguem deteriorar com vida dentro, né? Ou seja, elas conseguem destruir, depredar o negócio. Todo mundo já deve ter uma história assim, né, de que alguém alugou alguma coisa, quando foram lá a pessoa tinha quebrado tudo, destruído tudo. E aí isso me fez lembrar de algumas passagens, né? Passagem que eles falam sobre a questão de ir lá e de expulsar, né, o demônio e tal, e que se aquela casa não fosse
adornada, né? Quer dizer, não fosse habitada ali pelo Espírito, mesmo depois de ter limpa, adornada e tal, o estado seria pior do que o anterior, porque aquilo que foi expulso voltaria com mais 7 e habitaria aquilo ali, né? Com esse intuito realmente de destruir mais as coisas. Então eu comecei a refletir um pouco sobre isso, sobre a questão do que a gente tem deixado entrar no nosso coração, sobre o que a gente tem deixado habitar dentro do nosso coração. Muitas vezes os pensamentos e os hábitos incorretos, eles cauterizam a nossa fé, cauterizam, não digo a fé, mas cauterizam talvez a nossa sensibilidade com relação a algumas coisas. Por isso, inclusive, que eu tenho que gravar um devocional a respeito de amor, né, falando um pouco ali sobre as reflexões que eu tive, né, agora nesse período do relacionamento com meus pais, do meu cunhado, que sempre fala muito sobre essa questão de que a gente tem que viver o amor, tem que dar amor, tem que, né, no fundo ele tá certo com uma série de conceitos ali, e às vezes a gente acaba sendo duro demais com a gente e com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque não estamos deixando o Espírito Santo habitar de forma correta no nosso coração. Nós estamos dando a ele liberdade, né? Muitas vezes a gente começa a criar hábitos, criar conceitos e regras para a gente se manter ali na direção, e a gente esquece do amor, que é aquele que de fato supera, né, todas as coisas. Então hoje, para mim, depois dessa conversa aí às 5, ficou claro que Deus nunca me deixou faltar, né, o básico nesse período todo conturbado que a gente teve, graças a Deus, as coisas todas em dia, obrigações em dia. Não teve condições de fazer talvez determinadas coisas que eu gostaria, mas o necessário não faltou, tá? E a gente precisa desenvolver esse reconhecimento e essa gratidão de que Deus está conosco o tempo todo, né? E que tudo aquilo que Deus faz é bom, tudo aquilo que Ele permite que chegue até nós é necessário para que a gente evolua, né? E nos traga a esperança e a visão de fato daquilo que é o que mais importa, que é a gente viver na eternidade. É isso. Deus abençoe aí o seu dia, a sua semana, a sua vida, em nome de Jesus, e que cada um de nós aí tenha essa convicção, aí esse reconhecimento do que a gente deixa ou não habitar o nosso coração, do que a gente deixa ou não habitar a nossa mente, do que a gente deixa ou não habitar em nossa casa. Que Deus abençoe a todos.